Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado de Deus. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus aí pelo pessoal. Nós atrasamos aí porque deu problema no Face aí, mas é rapidinho, já reconectamos. Pessoal da rádio também, boa noite com muita alegria. Sejam muito bem-vindos. Então deixa eu falar como é que foi ontem rapidinho. Ontem nós tivemos aí um dia de testemunho, prefiro crer, ontem excepcionalmente foi feito à noite, às 8 horas da noite, lembrando que tem pessoas que às vezes não conseguem, normalmente é de terça-feira à tarde, tem gente que não consegue dar o testemunho à tarde porque trabalha, então, mas nós tivemos o testemunho na parte da noite. A pastora Ana veio aqui, contou o testemunho dela, o quanto Deus fez na vida dela, então glória a Deus pela vida dela, glória a Deus pela vida daqueles que participaram, puderam ver o testemunho. Ontem também tinha célula, então lembrando que nós temos células de terça-feira, quinta-feira, sexta-feira e domingo. Então, nós temos programação a semana inteira. Segunda e quarta à noite você tem alimento diário às nações, a luz da palavra. De manhã, de segunda a sexta, nós temos o quê? Alimento diário às nações, todo dia de manhã. E à noite nós temos a programação todinha completa também. E eu prefiro crer que é por temporada. E agora tem sido às 3 horas da tarde na terça-feira. Só que ontem, excepcionalmente, como uma pessoa trabalha, não tinha como dar o testemunho antes. Então foi feito às 8 horas da noite. Amém? Então fica ligadinho na programação da Hebron para você não perder nada. O que eu queria comentar com vocês? Para vocês se inscreverem no canal do YouTube. Nós estamos postando um vídeo, um áudio, um áudiozinho aí no nosso status, no Facebook. Eu postei, o apóstolo tem postado aí os oficiais. Para quê? Para que você se inscreva no canal. Por quê? Porque nós temos um número muito grande de inscritos no Facebook e não temos nem 10% no canal do YouTube. Então se inscreve lá, por quê? Porque nós já fizemos um piloto esses dias aí, o apóstolo fez simultâneo, rodou também no canal do YouTube ao vivo, e o próximo passo é rodar todos os meios de comunicações aí, hoje virtualmente falando, para vocês ao vivo. Então fica ligadinho, se inscreve lá, aciona o sininho, o videozinho explica para quem não sabe, parece que é uma bobeira, mas tem gente que não está acostumado, não sabe. Então explica lá esse videozinho como é que faz. Nós vamos estar postando ao longo da semana, aliás, daqui para frente a gente vai começar a postar mais esse videozinho, por quê? Para que você possa se inscrever no canal, legal? Quem tiver dúvida também, tem o WhatsApp da igreja aí, mas o canal do YouTube é Hebron Igreja Apostólica Internacional, ok? Vai lá, dá o sininho, vai ver o logo da igreja, não tem dificuldade, não tem como errar. Quem tiver dúvida, se ainda assim tiver dúvida, não tem problema nenhum, chama a gente no WhatsApp, nos nossos particulares, da igreja, que é o 11 970 13 8161. Chama lá no WhatsApp e a gente vai passar para você como é que você faz. Lembrando que nós temos o aplicativo da rádio novo, que você já, através desse aplicativo da rádio, você aciona também para ver na TV. Ele não consome muito espaço do teu celular, muita memória, fica tranquilo, é super leve. Por quê? Porque são transmissões ao vivo, então não vai consumir tanto espaço. E detalhe, também não consome muitos dados móveis para quem fica na rádio. Quem for para a TV, aí logicamente tem vídeo, vai consumir um pouco mais. Mas você vai baixar lá, baixa o aplicativo, você está ouvindo na rádio. Ah, quero ver, Parei o carro, não sei o que, você vai lá, dá um pause lá, aciona a câmerazinha no canto e você passa a ver também pela TV Hebron. Então a conquista da Hebron, hoje dia 26, hoje é 26, né? 26. Hoje faz um mês da TV Hebron. Então glória a Deus, hoje é dia de aniversário de um mês da TV. Estamos avançando, a TV vai melhorar cada vez mais, logicamente. O apóstolo tem colocado as programações durante o dia, você entra lá, você vai ver que está tocando louvor, depois tem uma programação do Alimento Diário das Nações, vai ter do A Luz da Palavra, vai ter de várias programações da igreja, vai sendo colocada lá. Então se você ficar ligado lá na TV, o dia inteiro, se você quiser deixar na tua empresa, na tua casa, você vai participar, vai ver programas que passaram, alguns reprises, aquele que a gente entra ao vivo, você vai ver ao vivo, então você não vai perder nada do que acontece na Hebron. A Hebron tem atividade todos os dias. Hoje, por exemplo, começou o quê? Propósito do Salmo. Então, para quem não entrou, entra lá, dá tempo ainda, entra no link, porque amanhã já é o segundo dia, são 3 dias de propósito. Então fica atento, entra pelo link, ou chama a gente inclui você. Então nós tivemos um áudio às 6 horas da manhã, um áudio ao meio-dia, e agora às 18 horas foi colocado o último áudio. Agora o que acontece? Esse áudio você vai ouvir aí até a hora de dormir, você ouve o áudio, fechou o dia de hoje. O que entra às 6, o que é colocado às 6 horas da manhã, a ideia é que você ouça até meio-dia.
Por quê? Porque meio-dia a apóstola já coloca, 6 horas é o áudio que eu gravei, às 6 horas, ao meio-dia, a nossa apóstola grava o áudio, já coloca lá no grupo para você poder ouvir na parte da tarde, e às 18 horas o apóstolo Fábio. Então você tem o dia todo aí fechado, são 3 dias de propósito, e será grande bênção porque nós estamos num propósito plantado ao ribeiros de águas vivas, está aqui, nós estamos escrevendo o nome na cruz, está plantando a tua família lá, um propósito super 10 que o Senhor nos deu, aí deu para a nossa apóstola, passou para a gente um propósito para você escrever lá, depois se você tiver dúvida, chama a gente, passa valor, o valor é pequeno, é R$12 por pessoa, você coloca o nome da pessoa lá na cruz, logicamente quem está de longe vai falar, a gente vai escrever lá, vai mandar foto para você, então plantado, esse propósito é grande bênção, a apóstola tem que explicar todos os dias no Alimento Diário das Nações, tá? Ela tem falado sobre isso. Não dá na luz da palavra para me entrar muito no detalhe, porque o nosso horário é mais reduzido, mas você entra lá no Alimento Diário que vai estar explicando. Ou você pode chamar a gente em nome de Jesus. Então, o propósito são 3 dias, e nós temos um propósito que começou de 40 dias e 40 noites de milagres, para você viver milagre. Então eu quero participar, eu quero estar atento, nós estamos orando na madrugada, todos esses 40 dias na madrugada, então eu quero convidar você a estar conosco, amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí, que eu já falei demais, abre em Ezequiel capítulo 11, nós vamos avançar, nós vamos até o capítulo 10, e hoje nós vamos começar já no capítulo 11, aí devemos ir 11, 12 e 13. Vamos ler o versículo primeiro, que diz assim: então o Espírito me levou, o título é O Juízo de Deus contra os chefes do povo. Aí às vezes você está com a tua Bíblia aberta, de uma Bíblia para outra, às vezes o nome está um pouquinho diferente, o título, às vezes varia de uma Bíblia para outra, mas o contexto é o mesmo, obviamente, né? Às vezes é só por conta de tradução. Então vamos lá, versículo 1. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, o qual olha para o oriente. A entrada da porta estava a 25 homens no meio deles. Estavam 25 homens no meio deles. E vi Jazanias, filho de Azur, e Apelaias, filho de Benaias, príncipes do povo. Bom, nós vimos na segunda-feira, o que acontece? Foi mostrado, o que está acontecendo? O Senhor está mostrando para Ezequiel o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Então lá está contando sobre a queda de Jerusalém, as coisas do templo que iam ser levadas, e o Senhor levou Ezequiel em espírito para lá. Então só lembrando que Ezequiel estava na Babilônia com aqueles que foram levados na primeira e na segunda leva, né? Porque depois na terceira leva levado o restante do povo lá em 586. Então Ezequiel já estava na Babilônia, só que estava com alguns remanescentes, com alguns que tinham sido levados para a Babilônia cativo. E esses não sabiam aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Não tinha WhatsApp, não tinha correio, não era assim, né? Não tinha o correio como é hoje. Então o que acontece? O Senhor levou ele em espírito lá para Jerusalém, mostrando para ele o que estava acontecendo com o templo. Você viu que mostrou ele na porta central, né? Na porta principal na segunda-feira, e aqui nós já estamos vendo ele mostrando na porta oriental, e mostrando que tinha 25 homens ali. Então ele está dando revelações daquilo que está acontecendo lá em Jerusalém, lembrando que eles estão na Babilônia. Qual que é a ideia? O que o Senhor precisava? Que ele falasse para o povo, para que o povo levasse o povo ao arrependimento, para quando o povo fosse liberto do cativeiro babilônico. A gente sabe que o cativeiro durou 70 anos, mas o povo tinha todo um trabalhar. Da mesma forma que era para fazer coisa errada era fácil, mas o conserto muitas das vezes era difícil, levou muito tempo. E aqui o que acontece? Daí ia ter uma investida, a segunda, a terceira investida, então tinha muita coisa para acontecer, ok? Então aqui começa a mostrar dessa porta oriental e mostra que ele viu esses homens lá na porta. Então Ezequiel viu 25 homens, líderes do povo, no templo. Por quê? Aqueles que resistiram estavam lá em Jerusalém, resistindo ainda ao cerco de quê? Da Babilônia. Nabuzaradã, Nabucodonosor cercando a Babilônia, esperando para levar o restante do povo cativo. Ou seja, aqueles tinham ficado no tempo. Por quê? Quando a Babilônia, quando Nabucodonosor foi das primeiras vezes, depois do cerco e coisa e tal, o que acontece? Ele negociou algumas coisas com o rei e deixou o rei vassalo lá. E os reis vassalos, o que acontece? Tanto quando foi do Egito quanto foi da Babilônia, se revoltaram, acharam que não tinha que pagar tributo, não tinha que fazer nada, e aí Nabucodonosor vai lá e arranca o restante do povo. Tá? Então Ezequiel viu aqui, no caso, 25 homens, né, líderes do povo que estavam no templo. Os príncipes do povo representavam quem? Os oficiais, que geralmente eram cargos judiciais, militares
e reais. Se a gente for lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 8, nós vamos ver que fala desses oficiais, dessa alta corte aqui, pessoas que andavam no templo lá, pessoas importantes, né, para o reino. Então, esse pessoal, esse executivo, estava lá quando ele vê essa visão do templo. Jazanias, filho de Azur, não é o mesmo Jazanias citado em Ezequiel capítulo 8, 11, tá? Porque aquele é filho de Safá. Só para não gerar dúvida aí, porque a Bíblia tem várias pessoas com o mesmo nome. Então, como que a gente sabe a diferença? Quando vai pelo pai, né? Pelo pai ou pela mãe. No caso aqui, esse filho de Safá, né? Aliás, o outro. Esses 25 homens estavam oferecendo ímpio conselho e chegaram ao ponto de agir com perversidade contra o seu próprio povo. Então, o que estava acontecendo? Aqueles que estavam lá, não só como a gente viu dos falsos profetas, que tinham por obrigação de ensinar as escrituras, de falar profecias realmente vindas do Senhor, estavam dando falsas profecias e ensinando coisas erradas. E aqui você vê que eles estavam fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, mas aonde? No templo. Justamente aonde tinha que ter o quê? Sacerdotes, realmente os verdadeiros sacerdotes como Ezequiel, como Jeremias e tantos outros. Né? Mas você vê aqui que tinha gente lá fazendo coisas erradas, só que eram oficiais, não era qualquer um. Pelo fato de tentarem combinar as religiões pagãs com a religião dos hebreus, esses líderes enganaram a si próprios e o seu rebanho, levando-os a pensar que falavam em nome de Deus, do Deus verdadeiro, mas na realidade não estavam. Por quê? Porque eles misturaram tudo, começaram a entregar ofertas para outros deuses, ou seja, para o povo pagão, né? Tudo que o povo pagão adorava, não só os caldeus, mas os assírios, os filisteus, o povo do Egito, toda essa mescla de outros deuses que eles tinham levado para dentro, não só de Jerusalém, para dentro de Judá, do modo geral. O que acontece? Eles misturaram tudo isso. E aí levaram para dentro do templo, estavam entregando ofertas a outros deuses dentro do templo, fizeram um mix de tudo isso e achavam que estavam adorando o Deus verdadeiro. Quer dizer, não tinha como. Se eles pegassem lá o primeiro mandamento que tinha sido escrito lá, que deixou por Moisés escrito, ali por si só já dá para entender. Mas o que acontece? Eles estavam visando outros interesses, então faziam vista grossa e ainda achavam que estavam servindo a Deus. Fala sério, né? Eles afirmavam que estava no tempo de edificar suas casas. Os oficiais declaravam que os habitantes de Jerusalém estavam perfeitamente seguros por trás dos muros da cidade, assim como julgavam que a carne estava garantida nas panelas. Então, no entendimento desses falsos profetas, esses falsos líderes, eles achavam, como a gente já viu, que como eles estavam em Jerusalém, dentro das muralhas de Jerusalém, e esses oficiais, alguns dentro do templo, que eles estavam seguros, e que não faltaria comida para eles, uma vez que eles estavam em um lugar sagrado. Esse era o entendimento deles. Então eles achavam que estava tranquilo, que não faltaria carne na panela, como é dito nas escrituras. Então eles estavam tranquilos. Não havia nenhum perigo iminente, afirmavam eles, e por isso estimulavam a construção de novas casas. Então olha os interesses pessoais. A gente viu alguns reis aqui, principalmente os últimos, antes de vir o cativeiro babilônico, que o cara tinha que reduzir o povo. Que ele fez? Pelo contrário. Ele começou a arrecadar mais dinheiro e estava preocupado com construções de palácios e outras moradias reais. Por quê? O cara tinha várias casas, como se tivesse uma casa de veraneio, uma casa de campo, mais ou menos desse naipe para você entender. Então o cara estava preocupado em construções. E aqui você vê que esses líderes novamente falam: fica tranquilo, nós estamos em Jerusalém, não vai faltar carne, não vai faltar nada, vamos continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. O povo tinha sido levado para a Babilônia, uma boa parte, os caras estão achando que ainda ia ficar tranquilo lá. E aí fala o quê? Vamos continuar trocando a obra, né? Vamos continuar construindo, comprando casas, enfim. Essa era a ordem desses falsos profetas. A ordem para o profeta Ezequiel, chamado de filho do homem, era: profetiza. E assim o Espírito caiu sobre o profeta Ezequiel. Ele começou a profetizar. Os líderes de Jerusalém tinham sido acusados de atividades malignas e de dar conselhos ímpios, inclusive que haviam assassinado alguns de seus conterrâneos. E a gente viu, evidentemente, que isso é verdade, tanto que tentaram matar Jeremias. Então o que acontece? Nisso que o Senhor está dando a revelação para ele, levou ele em espírito lá, presta atenção. O Senhor começa a trazer toda essa revelação para ele e fala para ele assim: profetiza, filho do homem. E para que ele falasse, para que o povo entendesse o que estava acontecendo. Olha só. E aí o Senhor fala para ele, vai falando que o povo precisava entender aquilo que, as visões que o Senhor estava dando para Ezequiel. Ok? Portanto, o veredito de pena de morte era anunciado.
E ao contrário da falsa crença dos líderes, aqueles que eles haviam matado eram pessoas justas, cujo a presença poderia ter oferecido proteção à panela, ou seja, a Jerusalém. Eles mataram justamente muitos profetas verdadeiros de Deus, oficiais, levitas, que verdadeiramente podiam lutar pelo povo e fazer com que a panela realmente tivesse comida na panela, ou seja, tivesse alimento em Jerusalém e que Jerusalém fosse preservada. Mas o que eles fizeram? Mataram os profetas verdadeiros, mataram aqueles que realmente falavam a palavra de Deus, tentaram fazer isso com Jeremias, mas não conseguiu. E aí acontece, o veredito estava lançado. Mas fizeram o quê? Eles não podiam impedir nada. Aqueles que poderiam impedir, clamaram ao Senhor, como Moisés clamou por várias vezes, e o Senhor voltou, deu mais uma colher de chá para o povo. Poderia ter feito isso e não deu para fazer. Por quê? Porque eles mataram e calaram a voz, né? Não calaram a voz profética. Sobrou o profeta para falar, como Jeremias e Ezequiel. Mas mataram muitos daqueles que podiam estar em oração junto com esses sacerdotes. Amém? Aqueles que obtiveram o poder por meio da espada, conhecendo a sensação terrível causada por tal violência, seriam derrotados e morreriam da mesma maneira. Então aqueles que tinham usado de espada, que mataram todas essas pessoas que realmente adoravam ao Senhor verdadeiramente, esses oficiais, eles iam morrer agora da mesma forma. Quer dizer, você matou o cara lá injustamente, depois agora você vai morrer da mesma forma. Seriam arrastados para fora da cidade e mortos por estranhos. Uma referência aos babilônios. Quer dizer, agora você matou o teu conterrâneo, teu irmão, e agora você vai ser morto por um estrangeiro. Que era aqui, nada mais, nada menos do que os babilônicos. Que viriam e iam matar todos esses aqui. Porque a ordem, lembra do profeta Jeremias? Se entrega, vai para a Babilônia, se entrega para Nabucodonosor. Por quê? Se vocês lutarem, vão morrer à espada. E os que sobreviverem e ficar, alguns vão morrer de peste, de fome, por aí vai. Pelatias, um dos líderes corruptos da cidade, foi morto por Deus como prova inegável de que a mensagem do profeta se cumpriria. Mas o próprio Ezequiel ficou surpreso e perguntou se isso significava que o Senhor não preservaria um remanescente. E a gente vai ver, o profeta viu a situação, viu a profecia e a palavra que vai matar todo mundo, e aí ele fala para o Senhor, mas aí, vai ficar nenhum remanescente? Só que a gente viu que não só com o povo de Judá, quando houve o cativeiro assírio, do povo de Israel, ficou alguns remanescentes. O Senhor permitiu que alguns escapassem. Uns foram, inclusive, para Judá, na época, para Jerusalém, buscaram refúgio lá. E alguns foram para o Egito, foram para vários outros povos. Certo? Por quê? Porque da mesma coisa aconteceu com o Egito, com os edomitas. O Senhor fala que trouxe, né, a ira dele, se levantou contra aquele povo, trouxe o estrangeiro. A própria Babilônia, como destruiu vários povos que eram inimigos também do povo de Deus, mas no final o Senhor fala, mas eu vou preservar alguns assim, assim, assim. Então da mesma forma, ele vai responder aqui, evidentemente, para Ezequiel, de que ele vai liberar alguns remanescentes. Para quê? Para que pudesse contar a história. Inclusive, quando ele fala que alguns fugiram para o Egito, Jeremias avisa, não foge para o Egito, vocês vão morrer. Então morreram muitos, mas ficou um pouco remanescente, que era para contar a história, e foi lido aqui em Ezequiel, daquilo que o Senhor tinha feito e que a profecia estava se cumprindo. Então eu falei, bem, tipo assim, sobrou, sei lá, 100 camaradas, esses camaradas vão voltar para contar. Eu fui para o Egito e realmente aquilo que o Senhor falou que ia fazer, ele fez. Morreu de fome, morreu de espada, morreu assim, foi assado. Sempre o quê? Para testificar aquilo que era profecia. Amém? Promessa da restauração de Israel. Vamos ler o versículo 14 até o 17, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor esta terra e nos deu a possessão. E nos deu em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalheis pelas terras, todavia lhes servireis de santuário, por um pouco de tempo, mas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e o recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Então vamos lá, para você entender esse trecho aqui. O que o Senhor está falando? Que ele lançou o povo de Israel, então aqui separa Israel e Judá novamente.
Aqui está falando de Israel por quê? Ele lançou o povo de Israel e espalhou o povo de Israel. Por quê? O povo tinha pecado. Né? Tinham pecado, tinham feito várias abominações. E o Senhor fez o quê? Levou o cativeiro assírio, que tentaram dominar Jerusalém, mas o Senhor deu livramento para eles e nos intentos de Senaqueribe. Mas o que aconteceu? Com Israel, na capital Samaria, foram dissolvidos e o povo se espalhou. Por quê? Porque era a origem do cativeiro assírio. O que era? Eles misturavam os povos. Então colocou muita gente lá em Samaria e espalhou todos os povos para que eles não se reunissem e não se rebelassem novamente. Uma política diferente da Babilônia que não, leva todo mundo e acabou. Deixa só um pouco de gente aí para cuidar da plantação. Foi o que aconteceu, ok? Então o que falou? Quando aconteceu isso, o povo de Israel, ou seja, aliás, o povo de Judá, falou o quê? Leva esse povo contaminado para longe da gente. E o Senhor, de fato, o fez. Só que o que o Senhor está alertando eles aqui? Eu espalhei esse povo, os próprios irmãos de vocês, né, que vocês tanto falaram, e agora, como que vocês estão fazendo atrocidade que eles fizeram, piores ainda. Olha a situação. Olha o tapa na cara aqui com luva de pelica, né, como a gente fala o ditado. Olha o que estava acontecendo aqui. Tudo aquilo que eles tinham falado de Israel, estavam fazendo as mesmas atrocidades. E falaram, os irmãos, quer dizer, se espelharam nos irmãos para fazer a coisa errada. Essa é a realidade. Os irmãos de Ezequiel eram os judeus exilados com ele. O povo em Jerusalém eram os exilados pecadores, porque esses haviam sido deportados para a Babilônia. E aí o que acontece? Quando o Senhor libertar o povo através do rei Ciro, que nós vamos ver tudo isso, o que acontece? Aí nessa vinda aí vira um povo só novamente. Aí não tem mais distinção de Judá e Israel. Vira um povo só. Tem o grande preconceito que a gente vê no Novo Testamento, principalmente, por quê? Por conta da rixa com os samaritanos. Por quê? Porque eles entendiam que como Israel foi dividido e eles misturaram todos os povos, o que aconteceu? O povo de Deus, o povo hebreu que morava em Israel, passou a casar com mulheres estrangeiras, e daí surgiu o quê? O povo que morava em Samaria, esse povo todo que misturou, virou o quê? Os samaritanos. Então eles entendiam que não eram judeus puro, e por isso tem toda essa confusão no Novo Testamento. Eu já expliquei isso, mas só para ilustrar novamente, para entender. Deus explica a Ezequiel que os que foram levados cativos e dispersos em terras estrangeiras, na verdade, eram os remanescentes que o Senhor estava protegendo. Ele prometeu que os israelitas seriam restaurados e voltaria para a terra prometida. Então, aquilo que o Senhor já tinha prometido, que ia acabar o tempo do cativeiro, né, de 70 anos, o povo ia voltar. E nessa, como eu disse para vocês, volta também aqueles que tinham sido colocados em terras estrangeiras, aí já falando do povo de Israel também. Por quê? Porque o povo de Judá, muitos buscaram também abrigo em terras estrangeiras. Quando os remanescentes retornassem à sua terra, aboliria a idolatria. Também depois de 70 anos, se o cara não entender que tem que abolir a idolatria, misericórdia, né? Deus estabeleceria uma nova aliança com seu povo e derramaria seu espírito para que o seu povo se tornasse unido em um propósito, em um único propósito, e fosse capacitado a caminhar com Deus em retidão e andar segundo os seus estatutos. Tá? Essa era a orientação do Senhor, que era o que iria acontecer lá na frente. Deus tiraria a dureza do coração e daria um coração quebrantado, para que os observassem a determinação do Senhor, guardando e praticando a sua palavra, sendo um povo que adorasse o Deus verdadeiro, né? E não mais como adoravam a outros deuses, a Baal, a Zera, Milcom, né? E por aí vai. Como aconteceu com Pelatias, Deus prometeu continuar julgando os idólatras, cujas afeições estavam voltadas para objetos detestáveis, ou seja, ídolos, né? Tal destino era plenamente merecido, porque tais idolatrias haviam recebido muitas advertências e eram responsáveis individualmente por suas escolhas. Aí, logicamente, o castigo viria para aqueles que ficaram e continuaram com a idolatria, né? Aquilo que o Senhor tinha prometido, mesmo que aconteceu com esse camarada que fez tudo isso e não buscou mudar, o Senhor faria com os remanescentes, ou seja, com aqueles que ainda quisessem buscar a idolatria, né? Ou seja, no caso, aqueles que conseguiram escapar aí. Aqueles que não se convertessem ao Senhor e continuassem entronizando em ídolos, servindo deuses falsos, Deus castigaria a todos. Então o castigo viria. Não acha que ninguém ia escapar, não.
Ezequiel agora retorna aos eventos em sua visão. Ele viu os querubins e se erguendo as rodas com eles, onde o trono da glória de Deus estava acima deles, e a glória do Senhor deixou a cidade de Jerusalém. Então já começa um outro destino. Lembra que nós vimos na segunda que foi marcado, olha, aqueles que iam se arrepender, esses não iriam morrer, o restante ia morrer, quer dizer, agora está acabando tudo isso aí, o Senhor está saindo de Jerusalém. A visão se moveu para o leste, ou seja, para as montanhas que chamada de Monte das Oliveiras. O Espírito de Deus agarrou Ezequiel e o trouxe de volta aos exilados na Babilônia. Então Ezequiel contou aos cativos da Babilônia o que o Senhor havia mostrado. Então o Senhor acabou de mostrar tudo para ele, traz, e na hora que o Senhor falava para ele, olha, abre tua boca e fala, fala. E aí ele começou a falar tudo que o Senhor tinha mostrado para ele em Jerusalém. Você imagina o povo que estava lá na Babilônia, era difícil, né? Se não acreditaram com Jeremias lá contando antes de ir, mas acreditar que pudesse acontecer, porque muitos foram levados a contragosto, não foram de própria vontade. Então você imagina, acreditar que estava acontecendo tudo aquilo em Jerusalém, era difícil. Então acho que talvez até por isso que ficaram muito tempo lá, até o cara realmente entender que aquilo que tinha acontecido era verdade. Até vir o povo de lá e falou, olha, aquilo que Ezequiel falou era verdade mesmo. Veio gente de lá, queimou tudo, trouxeram o ouro e a prata, a gente viu chegando aí na Babilônia. Capítulo 12. O profeta descreve o cativeiro. Vamos ler do versículo 1 ao 3 aí. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir, mas não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles, para o exílio, e do lugar onde estás, para outro lugar, à vista deles. Bem pode ser que entendam, ainda que eles são casa rebelde. Então o Senhor dá algumas direções para eles, e a gente vê que em algumas situações o Senhor dá exemplo, mostrando da natureza, para Daniel ele dá relação de árvore, de animais, e algumas vezes ele fala por quê? Para o profeta tomar algumas atitudes, para que trouxesse o quê? Para que levantasse, e o cara fala, por que está tomando essa atitude? Para que o povo entendesse, a casa rebelde entendesse o que significava as revelações e aquele posicionamento do profeta Ezequiel. Manda ele sair daquele lugar e mudar para outro. O profeta, após ter tido visões sobre o estado espiritual de Israel e sobre o motivo do exílio, fala ao povo acerca de tudo que vira, porém eles continuavam alienados. Embora ouvissem, não atentavam para o que lhe era dito. Como o Senhor bem falou, tem ouvidos, ouve, mas não escuta, não adianta nada. Embora vissem toda a ruína que estavam vivendo, mesmo assim não enxergavam que era resultado de seus pecados e idolatria. Eram duros e questionadores, ou seja, mesmo depois de estar sendo preso na Babilônia, veio um castigo desse, eles não conseguiam entender. Então tudo que o profeta falava, às vezes era difícil, ouvia, mas... Como muitas vezes a gente viu, não só o profeta Ezequiel, Jeremias ministrava lá, o camarada ouvia, chegava em casa, esquecia tudo e vida que segue, né? Só que vida que segue por pecado. A encenação realizada por Ezequiel era para advertir os exilados na Babilônia de que eles não deveriam esperar um retorno breve para Jerusalém. Ou seja, tem um tempo para cumprir aí. O profeta já havia dito que a cidade logo sucumbiria. Como nós vimos no capítulo 4, capítulo 5, ele falou para o povo que a cidade de Jerusalém sucumbiria. Então o povo estava achando que isso não ia acontecer. Então aqui ele dá uma nova advertência dizendo para eles, olha, não pense que vai ser rápido não, vai demorar um pouquinho. Os habitantes que não fossem mortos seriam levados para o exílio. Então não pense que vocês vão ser logo libertos, voltar para Jerusalém, porque isso não vai acontecer. Pelo contrário, lá tudo aquilo que eu falei para vocês no capítulo 4 e 5, de fato vai acontecer, e esse povo que conseguir escapar, que não morrer, vai vir exilado para cá. Então vocês estão achando que está acabando? Não, vai chegar mais gente de Jerusalém. Você imagina, que notícia boa para quem está exilado, né? O cara está achando que está acabando o tempo de castigo, que vai sair, não, vai chegar mais gente, mais prisioneiro aí, né? Os ouvintes de Ezequiel devem ter compreendido facilmente a advertência dele, porque eram semelhante a que o profeta demonstrava 6 anos antes, quando os primeiros judeus foram levados para o exílio.
Então, quer dizer, aqui o que entende, o que começa a mostrar as escrituras? Que talvez fosse mais fácil para eles entenderem agora, porque aquilo que o profeta tinha falado anos antes da primeira deportação aconteceu e chegou a segunda deportação. Então, muito provavelmente agora, falar de uma terceira deportação não seria tão difícil, porque já aconteceu uma, duas, por que não a terceira? Né? Ainda mais com o império que eles estavam vendo que era a Babilônia. Os ouvintes de Ezequiel eram pessoas que já haviam experimentado o exílio, todavia eram tão rebeldes e resistentes à mensagem que continuavam perguntando ao profeta com desdém: que fazes tu? Olha o que eles começam a perguntar para o profeta. Você vê que eles continuam ouvindo o profeta, mas começam a receber a palavra com desdém. Então, vendo as coisas acontecendo, mas começam com desdém. E aí pergunta para o profeta: que fazes tu? Né? O príncipe em Jerusalém era Zedequias, governante de Judá. Em 2 Reis 24 aparece ele lá. Ezequiel predisse a deportação dos primeiros judeus de Jerusalém para a Babilônia e profetizou exatamente o que aconteceria ao líder Zedequias. Ou seja, que ele, o Jeremias também já tinha falado, que se ele não se entregasse, coisa e tal, quer dizer, mais um profeta advertindo aqui sobre o rei Zedequias. Que o rei tentaria escapar durante a noite, em segredo, disfarçado, com o rosto coberto. No entanto, seria preso, cegado pelos babilônicos, e então seria levado para o exílio, onde morreria. Isso nós vimos que o profeta Ezequiel também fala isso. Só que aqui acrescenta que Ezequiel já dá um outro detalhe. Você vê que a revelação que o Senhor deu para Jeremias, a mesma revelação que sendo dada para Ezequiel, só que aqui com detalhe, que ele tenta sair aqui escondido com o rosto, né, coberto, coisa que Jeremias já não relata esse detalhe. Então é a mesma coisa que você pegar o Novo Testamento, onde você vê 4 evangelistas lá contando a história do Senhor, né? Mas cada um contada com a sua ótica, né? A forma como ele recebeu, como ele viu. Alguns andaram de fato com o Senhor, outros não andaram. Então, conforme aquilo que foi recebendo dos profetas, né? No caso dos apóstolos, e foram escrevendo, tá? Ezequiel era um sinal para seus ouvintes que já estavam no exílio, pois ele declarava verbalmente e por encenações simbólicas o destino dos judeus que ainda viviam em Jerusalém. A terra dos caldeus, como é falado aqui, é a Babilônia. Quer dizer, o cara ainda faz um teatrinho para que todo o povo pudesse entender. E logicamente, quando a gente vê um teatro montado, a emoção é bem diferente. Porque a gente vê a história contada com outra ótica. Você quer ver um exemplo? Nós tivemos aqui, quando fez a festa de final de ano, nós tivemos o pessoal contando a história de Hebron. Eu me emocionei demais, é uma história que eu já conheço, mas contada, a gente vendo de fora, com a outra ótica, com outros personagens, é emocionante demais. Quer dizer, até isso o Senhor usou Ezequiel para que o povo entendesse do que se tratava, o que estava acontecendo, né? Ezequiel explicou que os exilados, que aquela situação adversa tinha um propósito. Por meio dela, o Senhor revelaria como um Deus pessoal e amoroso. Era difícil para eles entender Deus amoroso e tudo mais, mas por quê? Porque eles não estavam entendendo que eles estavam ali sendo preservados, não morreram. Então na Babilônia, e daqui a 70 anos vai parar de cumprir aquilo que eles, de colher aquilo que eles plantaram. Então era um Deus amoroso, que podia botar todo mundo igual na época de Noé lá, mata todo mundo, tira 3 camaradas lá, bota uma arca e acabou, né? O objetivo da adversidade era corrigir e instruir. Por isso dele diz, assim saberão. Então por quê? Porque sabe que com o tempo o povo vai entender o que o profeta estava dizendo. Por quê? Porque o Senhor vai corrigir esse povo. E aí é o que eu falo, se 70 anos não aprender, misericórdia, vai aprender quando, né? Além disso, os exilados seriam um testemunho ou sinal entre as nações. A invasão de Jerusalém pelos caldeus não indicava que o Senhor era fraco, pois isso ocorreu como consequência do pecado do povo contra Deus. E seu propósito era o final de levar o povo ao arrependimento e restaurá-los. Então, para aqueles que achavam que ali era a Babilônia, que era o Bambambam, não era, na realidade era o propósito de Deus. Tudo que a Babilônia estava fazendo era porque Deus estava permitindo, Deus estava usando a Babilônia como instrumento. Então, às vezes a gente achava que o ímpio está fazendo, que poder é esse que o ímpio tem. Às vezes o Senhor está permitindo que para corrigir a pessoa A, a pessoa B, aí tem uma história toda, né? A gente sabe que aí é a mão do Senhor. Por meio dessa experiência difícil, os israelitas aprenderiam que em Deus era santo e amoroso, e o pecado era ofensivo ao Senhor, mas ainda assim desejava alcançar, perdoar, restaurar os pecadores. Então você vê como Deus é misericordioso, longânimo, azaz e benigno, né? Tardio em irar-se. Mesmo com tudo isso,
o Senhor ainda queria o quê? Que o povo se arrependesse e ele queria restaurar o povo. Ezequiel deveria demonstrar e declarar ao povo, né, da terra, ou seja, os seus companheiros ali de exílio, a advertência de Deus sobre as terríveis condições aos quais os povos de Judá e os de Jerusalém seriam submetidos. Comeriam e beberiam com tremor, mostrando claramente a ansiedade e o desespero dos habitantes de Jerusalém sobre o cerco ao contemplarem a ruína de sua cidade. Então, quer dizer, se alimentar não ia ser tão fácil lá, vendo tudo que estava acontecendo, aquilo que eles jamais imaginaram que poderia acontecer em Jerusalém. Quando viu acontecendo, você imagina o tremor do cara, quer dizer, o que mais pode acontecer agora? Até onde vai a mão do Senhor, talvez para muitos pensaram, né? Ezequiel fala do cumprimento da profecia e de que Jerusalém e Judá seriam desolados. Isso ele fala, aparece lá inclusive no capítulo 25 de 2 Reis. Vamos ler o versículo 22 aí, que diz assim: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. O povo ainda não tinha aprendido, ainda que a palavra de Deus não volta vazia antes que se cumpra, e o povo era resistente às profecias de Ezequiel. Você está falando assim, você acha que não vai se cumprir? A palavra não volta vazia antes que se cumpra naquilo que eu a designei. Era isso que ele estava falando através da boca do profeta Ezequiel. A palavra vai se cumprir a tempo e a fora de tempo, ou seja, ela vai se cumprir na data certa, nem antes nem depois, no tempo certo ela vai se cumprir, mas voltar vazia jamais. E a gente sabe que a palavra se cumpriu na íntegra, né? Havia chegado o tempo de cumprimento da profecia, e os falsos profetas que faziam oposição a Ezequiel deixariam de profetizar. Os judeus tinham se entregado ao pecado, às abominações e às idolatrias, apostasias e mentiras. Mentiras e aos crimes, né? Porque até crimes praticaram. Deus falava sobre o juízo, mas eles estavam cauterizados em seus pecados, que alegravam com o juízo e com as sentenças que demorariam muito tempo, o que não aconteceu. E só ocorreria em longínquo futuro. Mas Deus afirmou claramente que quem comeria do fruto das ações seriam eles e não os descendentes. Então eles achavam que podia fazer acontecer e que só iam colher o fruto disso aí lá para frente, a segunda, a terceira ou a quarta geração. Pelo contrário, eles escolheram exatamente, é isso que eles não entendiam. Achavam que podia fazer e acontecer e que o castigo viria nas gerações futuras. Não é engano deles. Veio sobre eles mesmos. E a gente sabe que, inclusive, o povo que saiu do Egito, o que aconteceu? Não morreram no deserto lá? Só entrou aqueles que nasceram no deserto, quer dizer, quem tinha abaixo de 20 anos, quem tinha acima de 20 anos, com exceção de Josué e Caleb, o resto morreram tudo para no meio do deserto. Quer dizer, aquilo que fizeram, colheram ainda no deserto. Os judeus tinham se entregado ao pecado, né? O povo continuava achando que o castigo seria postergado e Ezequiel deveria assegurar a todos de uma segunda vez que o julgamento não seria mais retardado, ou seja, o cumprimento viria sem demora. Então era para Ezequiel deixar bem claro para eles, mais uma vez, o Senhor fala para eles, vai lá e fala mais uma vez para eles, que vocês estão achando que o castigo vai vir lá na frente, longínquo, no futuro, não, é agora, o tempo chegou, é agora e vocês vão pagar por aquilo que fizeram. Em outras palavras, é isso. Amém? Capítulo 13. Vamos lá que dá tempo da gente ir. A profecia contra os falsos profetas. Mais uma vez aqui, como a gente viu lá com o profeta Jeremias, o Senhor tratando com os falsos profetas. Lá tratando com aqueles que ficaram, né? E aqui tem alguns falsos profetas que foram levados para a Babilônia. Vamos ver o que o Senhor fala com eles aí. Os falsos profetas eram loucos, como raposas do deserto. Eles são descritos como vagueando entre os escombros dos muros da cidade. Os profetas eram loucos porque confundiam seus próprios pensamentos com os de Deus. Então, quer dizer, andava vagando, não tinha reverência nenhuma. Tudo que falava não tinha confirmação de Deus nenhuma. Então estavam como loucos andando entre os escombros, né? Eram então como raposas entre as ruínas, porque buscavam ganhos para si e tiravam vantagem do sofrimento humano ao seu redor. Aqui você vê que ele menciona, inclusive, por quê? Por conta de muitos que ficaram lá e que estavam querendo fazer construção. Só que mesmo vendo depois de tudo em ruínas, quer dizer, continuavam buscando coisas para si próprio. E quando chegou na Babilônia, talvez muitos profetas tentaram se apropriar disso, até entender que o tempo era outro, que a história era bem diferente.
Os profetas insensatos profetizavam, não conforme Deus, mas conforme o sentimento do seu coração, seguindo sua própria inspiração, falando que Deus não falou. Também não exortavam o povo sobre os seus pecados, nem denunciavam o mal que neles havia. Fazia predições enganosas e falavam em nome do Senhor quando não os enviou, ainda que esperam que se cumpra o que disseram. Quer dizer, além de falarem aquilo que o Senhor não falou, diziam um monte de coisa e ainda esperavam que aquilo que eles estavam dizendo se cumprisse, o que é pior, né? E tirando proveito de todo o povo. Não subistes as brechas, nem reparastes as fendas de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. O sentido aqui era que eles não edificaram muros de proteção espiritual. Quer dizer, o que eles tinham que buscar não era a proteção dos muros de Jerusalém, mas a proteção do quê? Dos muros espirituais. Eles tinham que estar preparados espiritualmente falando. Só que como eram falsos profetas, não estava preparado coisa nenhuma. Quer dizer, contavam que Deus Baal ou qualquer outro Deus pudesse ajudar ele, mas não o Senhor. Pelo posicionamento deles, com certeza não esperavam do Senhor. Se esperasse, seria louco demais, né? Os falsos profetas não contribuíram com orações, não serviram de exemplo, nem deram bons conselhos a Judá, a fim de que a nação se voltasse para Deus. Quer dizer, eles tinham que fazer o quê? Com que o povo se arrependesse, dar bom conselho, não fizeram, pelo contrário. Mas o dia do Senhor chegaria e confirmaria sua vitória. Os falsos profetas muitas vezes usavam meios duvidosos e proibidos na lei mosaica. Eles esperavam obter algum tipo de revelação. Entretanto, não encontravam a verdade porque não procuravam por ela onde Deus revelara. Então, muitos profetas foram buscar costumes de revelações, nós vamos ver, de deuses pagãos, de povos de outras nações, estrangeiros. Você sabe que eles procuravam até nas vísceras de animais. Buscavam revelações. Partiu o animal lá e vê como estava posicionada a víscera lá, coisa e tal. Ali eles tinham revelações. E até isso, esses falsos profetas estavam buscando a revelação, mas não no Senhor. Quer dizer, estavam buscando revelações iguais os antigos fizeram. Aliás, os estrangeiros fizeram. E se a gente pegar o livro de Daniel, como é que foi? As revelações de Nabucodonosor lá, os magos não conseguiam. Por quê? Iam buscar feitiçaria, mas ninguém conseguia revelar o sonho, né? Era fácil, né? Quando ele dá o sonho para revelar. Nabucodonosor não deu o sonho, falou: se você é bom mesmo, então fala o que eu sonhei e qual é a interpretação do sonho. Cadê os magos? Sumiram tudo. Os profetas de Deus nunca procuravam nem forjavam visões, tampouco por meio de métodos de adivinhação eles recebiam visões, profecias da parte do Espírito do Senhor. Então você vê que eles procuravam, como eu disse, as revelações aí, advindas de outras formas, mas não do Senhor. Vamos ver o versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Então vocês estão procurando visões e falando coisas assim? Então tá bom, então eu sou contra vós outros aí, contra todos vocês que estão falando tudo isso, ou seja, sobre os falsos profetas. Então os falsos profetas seriam castigados e não falariam mais da parte de Deus, não serão escritos entre os escolhidos e não regressarão à terra da promessa, antes ficarão cativos. Então você vê que aqui já é uma punição para aqueles que tinham responsabilidade, diferentemente do povo. Aqui está muito claro, o Senhor deu uma condição para o povo de ir lá, buscar o arrependimento, né? E o povo voltar depois, libertar os cativos. Só que aqui está dizendo para eles que eles não vão ser libertados. Por quê? Logicamente, esse povo tinha responsabilidade por ser sacerdote. Então, eles tinham a responsabilidade de falar a palavra do Senhor e não o fizeram. Então, o castigo para eles foi bem diferente. Por isso que a gente fala, né? Quando é sacerdote, o peso é maior, né? Esses falsos profetas experimentariam a ira de Deus, assim como os muros de Jerusalém que estavam sendo erguidos naquela época seriam destruídos. Quer dizer, o povo achava que aumentar o muro ia dificultar alguma coisa. Nada, né? A pregação sobre a falsa paz que havia estimulado o povo a edificar, imaginando ter um futuro garantido, entretanto, ocorreria exatamente o oposto. Então, aqueles estavam achando, vamos edificar porque nós vamos ter paz e o Senhor vai mudar tudo. Pelo contrário, eles profetizaram coisa errada, o que vai acontecer justamente o oposto. Os falsos profetas haviam enganado o povo com uma esperança vã, de conforto e de prosperidade. Esse engano os tomava não apenas
antagonistas e à verdade de Deus, mas também ao próprio Deus, a destruição deles estava segura. Então, quer dizer, por mais que falassem, era completamente uma mentira. Por mais que eles quisessem acreditar, estava acreditando numa mentira, né? Quer dizer, então o cara, além de falar uma mentira, ele ainda acreditava na mentira que ele estava falando, que era pior. Porque ele profetizar para enganar o povo era uma coisa, mas ele estava acreditando até na mentira que ele estava contando para o povo. Aquela história do mentiroso, ele fala tanta mentira que até ele acredita na própria mentira. Daqui a pouco ele acha que existe aquela situação, por quê? Porque ele falou tanto daquela situação que não existe, mas ele passa a acreditar que existe, porque ele falou tanto que ele acha que existe mesmo, né? Contra as falsas profetisas, as filhas, ou seja, as mulheres judias que atuavam como falsas profetisas, presta atenção porque você não viu em Ezequiel falando sobre as mulheres aqui, essas profetisas. Ele sabe que tem várias profetisas na Bíblia, né? Não tantas como profeta, mas tem algumas aí. Porque elas confundiam suas próprias ideias com as de Deus e lançavam encantamentos de morte por meio de magia e bruxaria. E lá em Levíticos capítulo 19 fala sobre isso. Então essas mulheres usavam de encantamento, e aí é Jezabel purinha, né? Quer dizer, olha a contaminação ao ponto que estava, que essas mulheres, as profetisas, se usavam do corpo, da insinuação, e faziam o quê? Levava todo o povo o quê? Com o espírito de morte, trazendo o quê? Para matar eles. Esse era, agora por meio do quê? Da bruxaria, não era por meio do Senhor, né? As almofadas e os travesseiros, ou involucros e véus, como algumas Bíblias você vai ver involucros e véus, almofadas e travesseiros, tá? Eram elementos utilizados em rituais ocultistas no Oriente Médio Antigo. Então eles estavam usando por quê? Era um método usado no Oriente Antigo. Então você vê que não era coisa dos hebreus. Evidentemente que não era, né? Se você pegar lá na época da lei, você vai ver que não tinha nada, né? Das escrituras, do posicionamento dos levitas, não tinha nada sobre isso. Matar as almas era uma crença primitiva entre muitos povos, que a alma da pessoa sai do seu nariz ou de sua boca na hora do seu último suspiro. Isso era uma crença, né, dos estrangeiros, e estava sendo praticada pelo povo de Jerusalém. Olha só, pelo povo de Judá, achando que na hora que o cara morresse, a alma saia pela boca, pelo nariz. Olha só. Daí ter havido muita magia negra para determinar o caminho dessa alma. Então o cara ainda tinha que pagar para saber o caminho dessa alma, para onde que ela vai, se é para o purgatório, para onde que vai, né? Fala sério. Os véus e os involucros mencionados eram para enredar as almas, segundo os rituais que eles faziam. A profanação do nome de Deus era o uso do seu nome como se fosse uma palavra mágica, como faziam os exorcistas, como no nome de Jesus lá em Atos 19, que falava em nome de Jesus, mas na verdade não era, né? E a gente viu lá, inclusive, Paulo e Silas foram presos, inclusive, para tirar, né? Porque tiraram uma menina que estava endemoniada lá, na verdade ela ficava falando falsas profecias, e a única que ela falou que era verdadeira sobre Paulo e Silas lá, e por isso custou a prisão para eles, né? E é claro que tais feiticeiros nenhum poder tinham sobre as almas, não tinha poder nenhum, que estavam mentindo para o tipo de pessoa que se deixasse iludir por tais mentiras. Quer dizer, mentira, aquele que acreditava muito que bem, que não acreditou, paciência, né? Essas profetisas lançavam dúvidas entre os que não se envolviam com as adivinhações demoníacas e estimulavam os que haviam sido iniciados. Então ela confundia todo o povo, falava, aquele foi iniciado, muito que bem, vai continuar com toda a história, mas tentava envolver e confundir aqueles que ainda não tinham aceitado tudo isso. Só que é aquela velha história, né? Começa um, vai o segundo, vai o terceiro, daqui a pouco vira todo mundo, e aquilo que era errado passa a ser aceito por todo mundo e comum. Aí, ainda mais quando você vê saindo do quê? Do sacerdócio. Então, todo mundo começa a achar o quê? Que aquilo veio realmente de Deus, né? Era só ler a lei de Moisés. A lei em nenhum momento foi revogada. E muitas das práticas que fizeram estavam escritas na lei. Era só ler, né? Só que naquela época muitas coisas também o povo ouvia daquilo que os escribas falavam, ou até mesmo daquilo que o pai falava de geração para geração. Se o pai se corrompeu, vai falar o quê? Elas seriam punidas com o mesmo julgamento que recairia sobre os falsos profetas. Então, quer dizer, não teria escapatória, não teria retorno para Jerusalém. Então, essas mulheres, essas falsas profetas aqui, colheriam algo bem sério aí. Amém? Então, aqui termina o capítulo 14. A gente viu que foi muito sério essa questão aqui, porque fala com os falsos profetas. O Senhor levou Ezequiel
a ter Jerusalém, mostrou o que estava acontecendo lá, mostrou inclusive para ele que o povo lá, mesmo sendo levado, já tanta gente para a Babilônia, continuavam acreditando no milagre, dizendo que o Senhor salvaria eles, sendo que Jeremias já tinha avisado que isso não aconteceria, estavam construindo como se nada tivesse acontecido. E aí custou o que custou, para Zedequias custou a família dele, né? A gente viu que os olhos dele foram perfurados, mas antes disso ele viu a família dele toda morrer, como rei difícil, né? Então, muito sério aqui, o Senhor trazendo essa profecia para aqueles que estavam no exílio na Babilônia, para que eles pudessem buscar realmente o caminho do arrependimento. E de que aqueles que estavam lá achando que o tempo estava acabando, pelo contrário, o tempo não estava acabando coisa nenhuma, estava só aumentando, né? Aumentando, e o tempo pior estava chegando, porque era a restante da vida do povo de Jerusalém, né? Mostrando que realmente Jerusalém estava em ruína. Acho que a pior notícia que podia chegar para o povo exilado era que Jerusalém estava em ruína, porque a última escapatória e a última perspectiva era saber que Jerusalém tinha sido fortificada e tinha resistido à Babilônia. Seria uma boa notícia, o que não era aquilo que o profeta Jeremias tinha alertado. É isso aí. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então nós vimos aí capítulo 11, 12 e 13. Segunda-feira que vem a gente volta no capítulo 14. Amém? Glória a Deus. Então bora orar em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite na tua presença, por esse momento, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que viu online, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai. Aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, liberta, restaure e aviva, Pai, em nome de Jesus, o teu povo, Senhor. Que essa palavra, esse estudo possa chegar aos quatro cantos dessa terra. Use os teus servos como instrumento, Pai, aqueles que viram agora, aqueles que vão ver depois, Pai. Em nome de Jesus, que o teu povo não perca mais, não pereça mais por falta de conhecimento, por falta de estudo, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um, Pai, e eu, como servo e ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, é isso aí. Segunda-feira estamos de volta. Fica ligadinho, amanhã tem propósito na igreja, segundo dia do propósito dos Salmos, sexta também, não perca, dá tempo ainda de entrar. Lembrando que nós temos as células à noite, então tem programação de manhã, tem programação à noite, tem a célula com as pastoras, fica atento aí para você que quer entrar, as mulheres entram na célula da pastora, domingo tem o de casais, então em nome de Jesus espero vocês aí, tá bom? E vai ser retransmitido de novo esse programa seu sempre também. Ah, legal. Porque não tem atividade de transmissão ao vivo, que legal. às 19 entra. Então o pastor Fábio está falando o seguinte, que mesmo não tendo retransmissão, porque as células começam às 20 horas, e o programa do A Luz da Palavra, ele é 1 horinha, então normalmente... O alimento diário é às 17, que é hoje. O alimento diário, né? É às 17. Às 17 horas. Geralmente até 15 para as 7, 15 para 7 está acabando, 10 para 7 está acabando. Aí logo na sequência vai entrar o A Luz da Palavra. E depois tem as células aí para participar. Então, quer dizer, vai ter na TV, né? Um outro aplicativo, mas na TV vai ter aí o repique, aí você vai estar vendo as ministrações. Então, todo dia tem programação na Hebron. Seja pelo Facebook, seja pela TV Hebron, seja pelo canal do YouTube, você não perde nada. Só precisa ter interesse, só precisa ter interesse. Se você tiver interesse, não vai faltar alimento para você. Seja a palavra, revelações com a nossa apóstola trazendo a palavra do dia, ou seja estudo para você aprofundar nas escrituras. Então você não perde nada. E testemunho, meu, glória a Deus, né? Testemunho fala sério. E se você quiser participar, você tem as células onde você pode participar. Os pastores estão lá para dar todo o apoio para vocês. Amém? Então vamos lá, pessoal. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional. A minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Fica na paz do Senhor. Um beijo grande. Amo vocês em Cristo Jesus. Um grande beijo. Tchau, tchau.